Oi meninas, preparadas para o resumo do capítulo 18 de janeiro? Então, vem com a Chica, que eu vou contar tudo nos mínimos detalhes o que aconteceu nesse capítulo. O capítulo começa com a Maristela e o Juliano conversando sobre o plano que ele teve em acabar com a vida da Beatriz e do Basílio. E o Juliano ficou meio receoso, dizendo: precisa disso tudo? Mas a Maristela já rebate: você quer pagar para ver? Pois, se a Beatriz colocar a boca no trombone, quem vai se lascar é você. Mesmo assim, Juliano fica preocupado. Mas Maristela diz que é um acidente que pode custar a liberdade dos dois. E com isso a Maristela expõe para ele tudo o que pode acontecer se eles não tirarem a Beatriz e o Basílio de cena. E como a Clarice pode acabar se lembrando do seu passado com a Beatriz viva. E assim ela convence o Juliano. É menina, fiquei chocada. E vocês? O que acharam dessa cena? Mudando de cena, vamos para a casa do Raimundo. Está todo mundo na mesa e o Raimundo com aquela cara emburrada dele. E a Verinha pergunta: vai fazer greve de fome, doutor Raimundo? Assim a sua gastrite vai piorar. Eu ri nessa cena. E vocês? Aí ele faz um drama, dizendo que a Celeste fugiu de casa e como que ele vai comer. E o Ronaldo rebate falando que ela não fugiu de casa, que está com a Lígia. E o Beto e a Verinha ajudam o Ronaldo falando da Celeste, e o Raimundo só com aquela cara. Até que ele dá um berro. Chega! Os três defendendo a menina? Menina! Ele acaba fazendo um escândalo na mesa. E tenta levantar querendo ir atrás da Celeste. Mas é impedido pelos filhos. E o Beto tenta explicar que se ele for atrás da Celeste, só vai colocar mais lenha na fogueira. E o Ronaldo ainda brinca: só se o senhor liberar o namoro dela. E o Raimundo grita: isso nunca. Esse namoro está mais proibido que casamento de padre. E falando em Celeste, vamos mudar a cena para o quarto da Lígia, onde a Celeste está dormindo. Quando a Celeste acorda, ela vê a Lígia e pergunta: ficou me controlando? E a Lígia responde: eu não. Tô aqui fazendo as contas da boate. E reclama: como é difícil administrar uma boate. É conta para pagar, é infiltração, é cano estourado, é salário dos funcionários. E ainda completa: coisa que menos tenho tempo aqui é para cantar. Bom, mas conversa vai e conversa vem. A Lígia tem que ir ao banco e fala para Celeste ficar à vontade. E é o que ela faz. Agora mudando de cena, estamos na casa da Anitta com o Guto e o Edu. E eles estão conversando sobre a Celeste estar morando com a Lígia. E ele conta que a Lígia permitiu os dois namorarem escondidos do Raimundo. Menina! Eis que chega o Nelson provocando o Edu e do namoro dele com a Celeste. E o Edu enfrenta o Nelson dizendo que o Raimundo proibiu o namoro dele e da Celeste porque é filho de um bandido. Menina, o Nelson fica revoltadíssimo. E vai pra cima do Edu. É babado. Esse Nelson está se achando, né? Mas a Anitta não fica quieta não. Ela protege o Edu e ameaça o Nelson. A Anitta está a um passo da fofoca que contei pra vocês, né? Mudando de cena, vamos para a casa da Yolanda, onde está o Basílio, a Beatriz e a Glorinha. O Basílio, que não é bobo nem nada, desconfiou da sondagem da Maristela. E foi logo contando para Beatriz o que aconteceu. E que sem querer falou coisa que não devia para Maristela. E a Beatriz diz que precisa falar com a Clarice o mais rápido. E conta que ela já foi na casa dos Alencar. Mas disseram que a Clarice não pode receber visitas. Basílio diz que é mentira, pois a Teresa outro dia tinha ido visitar a Clarice. E a Beatriz supõe que eles já sabem que ela é filha da Clarice. Depois disso, a cena corta para a Beatriz e a Glorinha indo atrás do Beto, para contar o que o Basílio veio avisar.
E o Beto concorda achando que eles já sabem que a Beatriz é filha da Clarice. E a Beatriz ainda comenta: será que eles podem tentar me matar? E a Glorinha diz que não paga pra ver. E que eles são capazes de tudo. E eles decidem ir até a casa dos Alencar falar com a Clarice. Chegando na casa dos Alencar, a Coralina diz que não está autorizada a permitir visitas. E a Beatriz rebate dizendo: nenhuma visita ou a nossa visita? E nisso, menina, a Beatriz enfrenta a Coralina e sobe pelas escadas e chega no quarto da Clarice. Mas ela encontra a Clarice dormindo na cama. Que triste a cena, gente. Fica mais triste com a música de fundo delas tocando. Quase chorei aqui de dó da Beatriz e da Clarice. E o Beto chega e aconselha a Beatriz para eles irem embora antes que chegue alguém. E ela concorda dizendo: eu vou, mas eu volto. Enquanto isso, na empresa do Raimundo, o Ronaldo provoca a Bia dizendo: quem é vivo sempre aparece. Aí ela fala da mãe que está doente e ele pega e fala: seja bem-vinda de volta. Deixa eu te contar o que aconteceu nesse tempo que você ficou fora. E ele deixa com a Bia uma pilha pesada de documentos. Esses dois só em pé de guerra, né? Um provoca o outro. Mas o que a Bia só quer saber é onde está o Beto. E o Ronaldo fala: só pra você ficar sabendo, o Beto tem namorada e ela não é você. Voltando a falar da Beatriz. Ela, Glorinha e Beto voltam à pensão da Yolanda. E lá, eles ficam conversando. Glorinha diz que o modo alerta dela está ativado ao máximo. Mas a conversa é rápida porque o Beto tem compromisso. Agora, mudando de cena, vamos a Anitta. Coitada, ainda está procurando emprego. E ninguém quer contratar ela. E como ela mesma disse, força Anitta, pelos meninos. Isso sim é uma mãe, não é mesmo? E a Anitta ainda fica de frente com a rede de televisão onde passa o Honório Show. E ela lembra que passou momentos felizes lá. E falando no programa do Alfredo, corta para o programa. E ele começa a falar diretamente com as autoridades, falando da sujeira que tem nas ruas da cidade, e vai acusando as ruas e bairros do Rio de Janeiro. E o Sérgio fica impressionado com as falas dele. Mas o assunto muda dele falando da Anitta, dizendo que só pensa nela, e que está apaixonado, e sabendo que o amor seria impossível. O Sérgio recomenda para ele tentar reconquistar a Teresa. Enquanto isso, na perfumaria carioca, o Juliano chega em sua sala e dá de cara com a Maristela. E ainda pergunta: vai fazer plantão na minha sala agora? Mas ela fala para ele parar de enrolação e falar se conseguiu armar um plano. E ele conta que já mexeu nos freios do carro e que também que vai inventar que a Beatriz precisa fazer um trabalho da campanha. Uma doação de sabonetes para um asilo em Niterói. Sabe o que a Maristela fala? Ela diz assim: ai que pena. Gostava tanto daquele carro. Vocês acreditam nisso? Menina, é muita maldade desses dois. Enquanto isso, o Basílio chega na secretaria da fábrica que está vazia e escuta a voz da Maristela. E ele vai ouvir atrás da porta. Ele escuta a seguinte frase do Juliano: hoje nos livramos de Beatriz e Basílio. O Basílio fica chocado ao escutar isso. E nisso aparece a Marlene na secretaria e diz ao Basílio que o Dr. Juliano precisa que ele leve a Beatriz para fazer uma doação de sabonete no asilo em Niterói. E a trama se adensa. Mas vamos voltar a falar um pouco do Alfredo. Ele chega na casa dele com um embrulho, e aparece com o pato João, e a Jacira fica toda encantada com ele. E ela pede para ficar com ele. E o Alfredo dá para ela. Porém, em troca, ele pede conselhos de limpeza para ele deixar a casa toda limpa para Teresa. Agora corta a cena para o Nelson olhando fotos de moças numa revista de lingerie e a Anitta chega na hora e o safado esconde a revista. Nisso, o Nelson pergunta se ela arrumou algum emprego, porque ele estava olhando a geladeira e só tinha uma lata de sardinha. A
A Anita só faz aquela cara pra ele. E era para fazer patê e o Nelson comeu. E ela revoltada conta que ela não achou nenhum emprego. Que só gastou a sola de sapato dela. E ela acaba perguntando se ele tentou por um acaso procurar algum emprego. E ele faz aquele drama, que ele não tem condições de procurar um emprego. Que ele precisa se libertar das memórias do cárcere. E tenta agarrar a Anita. Que é firme e se recusa e diz que prometeu que depois do que ele fez ela não ia nunca mais se entregar por um homem sem vontade. Isso aí, Anita. Palmas pra ela. Agora vamos falar a Ana Maria. A cena começa com ela chegando da escola e o René esperando ela no carro e a chama para sair. Mas ela se recusa, pois tem tarefa para fazer. E ela aproveita e convida ele para jantar em sua casa, para poder conhecer a dona Yolanda. E ele aceita, e quando eles estão se beijando, a Yolanda chega na hora e grita com a Ana Maria. E o René sai com o carro. E a Ana Maria avisa a Yolanda que ele aceitou jantar na casa delas. A Yolanda fica animada e perdoa a Ana Maria por estar beijando o rapaz na frente de casa. Depois disso passa as duas fofoqueiras da novela. Nossa, até parece eu e a Clotilde. Mas eu e a Clotilde somos muito mais interessantes. Vocês não acham? Bom, as duas fofoqueiras estavam falando sobre desquite nisso. A cena já muda para a Celeste, a Bia e a Eugênia na escola. E menina, babado. Lembra que contei que eu fiquei sabendo que a Bia ia brigar na escola para defender a Celeste? Então, é agora. A cena mostra duas meninas cochichando e olhando para a Celeste. E a Bia, incomodada, pergunta o que elas estavam cochichando. A menina é super arrogante e diz que a mãe dela falou que a diretora tinha que expulsar a Celeste por ser filha de uma desquitada. Nisso a Bia e a Eugênia partem para a briga para defender a Celeste. Palmas para Bia e Eugênia. Eu dei risada em ver aquelas meninas apanhando da Bia e da Eugênia. Agora vamos falar da Zélia, que nem apareceu hoje na novela. Adivinha? Sim, ela está pendurada no telefone. Ela está falando que ela precisava se tornar cúmplice da Maristela e do Juliano. Senão quem ia se dar mal era ela. E ela está toda preocupada. Pois sabe que a Maristela e o Juliano estão tramando algo contra a Beatriz para afastar mãe e filha. Ela ainda fala assim: estou com pena, pois ela é mais uma vítima na mão daquela dupla infeliz. Menina, fiquei passada com essa preocupação da Zélia. E vocês? E falando em Beatriz, a cena corta para Beatriz e alguém batendo na porta. Que é o Basílio, que veio correndo e conta tudo que ele ouviu. Que a Maristela e o Juliano estão tramando algo para dar cabo com a vida dos dois, e que eles precisam fugir imediatamente. A Beatriz, querendo avisar o Beto, não consegue, pois lembra que ele está num compromisso em Madureira. E nisso o Basílio consegue convencer ela e os dois fogem de carro. Nisso, quando os dois estavam saindo, a Arlete chega e vê os dois saindo de carro e acha super estranho a pressa e tem algum pressentimento. Nisso, quem tem outro pressentimento é a Carmen, que lá no orfanato ela fica em pânico e chama o nome da Beatriz. Ai menina, que aflição de ver essa cena. Menina, e nisso a Beatriz e o Basílio fugindo de carro percebem que o freio não está funcionando. E o Basílio não consegue parar o carro. E a cena congela. Ai menina! Que emoção e que sufoco, não é mesmo? O que será que vai acontecer depois? No Fofocando com a Chica, que já foi lançado, eu contei tudinho. Então corre lá para ver que a novela tá babado. E é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado desse resumão completo de Garota do Momento. E já sabe, né?
Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com as amigas. Beijão da Chica e até a próxima!